Pronto, estamos a gravar. Estamos a gravar. Essa gravação, ela está acontecendo exclusivamente por conta da Glaube? É, a dona Glaube. Vamos ver aqui. A Fernanda acho que me mandou algo ontem. Deixa eu visualizar aqui. Então, o que eu falar agora, a Glaube vai ver. Vai. Até se eu falar aquilo. Ai, é mentira, Glaube. O que ela for falar é mentira. Ai, olha, Glaube, Deus a gente me. está gravando por causa tua. E, em primeiro lugar, a gente tem certeza que as coisas estão acontecendo aí do jeito que tem que ser. E em seguida, tu vai estar conosco e nós vamos fazer outros encontros. Mas eu não posso deixar de te dizer que a gente ficou muito curiosa, porque a Ângela partilhou notícias e disse que não podia mostrar para nós uma foto tua. Ela Eu não sou honesta. Eu mostrou, disse que tu mandou a foto, mas partilhar não. Essa não aqui queria fazer partilhou. intriga. A É. gente ficou aqui. Na realidade, ela nos mostrou essa foto, né? Mentira, Mariângela, mas tu tá impossível, tu não Mentira. eras assim. Ela mostrou teu Mentira, nude, mostrei. tá, amiga? Tá, Glauco? Ela mostrou teu Não nude pra todo mostrou, mundo. Glaubi. A gente tá aqui, eu e a Mariângela seduzindo, mas não aconteceu. Não, Não rolou. Não Não não. rolou. rolou, não rolou. Confiança é piar com o pé, né? É verdade, é verdade. Confiança não se quebra. Bom, bom dia. Hoje a nave na mão de Viviane Roncato. Que talvez Fernanda seja para está. nós três mais a Glaube. Vamos ver quem vem É, se tem mais porque a alguém. Nanda tá com aquela coisa de reunião, se der, entra. Cris sumiu, não sei o que aconteceu, não Talvez é? Mas, chegue daqui a pouquinho. ah, é? Tá. Então, Olharam o calendário? Eu não olhei um. Ai, que não é o WhatsApp, o outro. o Telegram, Isso, eu não olhei. Não sei se tem mensagens lá. não sei. Não, Eu vou só responder uma mensagem aqui e já vem. não temos. Tu também tá que nem eu de manguinha, né, Mari? Eu tava. Guria, coisa boa, dia lindo, Ai, tu maravilhoso. adora verão, né? Tu é Ai, amo, veronética, né? amo, Eu amo. não. Sol é vida, né? Não, sol é vida, sol é vida. Só não precisa ser o Senegal, né? Não, não, dispensamos essa parte. Gosto de chuva também, gosto de tudo, mas sol me anima mais. Isso aí. Sem exageros, porto-alegrenses. Tem que ser uma coisa mais amena. É verdade, tá bem E eu bonito. perdi semana passada, mulher. Pois Não é, tem ficamos. A spoiler, o que gente que foi? queria cantar parabéns pra ti, a gente queria assim. E aí a tua irmã chega, poxa, tinha que dizer, senta aí agora, vai fazer salada que eu vou assistir o Camadas, não posso perder. Mas ainda inventa, em vez de pedir um delivery, né? Ainda inventa que quer cozinhar, que quer fazer função, aí dá nisso. Mas tudo certo, né? Mas tava bom? Comemoração tava boa? Aham, tava bom, tava bom. Um dia super chuvoso, né? Bem. Que eu gosto também. Eu gosto de dias extremos. Gosto de céu limpo, gosto de dia chuvoso. Então tá tudo certo. É, isso aí, gosta de tudo que. Que bonita essa tua mesa cor de laranja. Ah, ela é, adoro. Adoro. Um vermelho alaranjado, Ah, amo. tu tá naquele outro espaço que é perto da cozinha. Não, não, eu tô no que era o quarto dos meus pais. Virou meu escritório. E cadê aquela outra parede que é das coisinhas Aqui, aí vai ali, vai ali, vai ali, aí aqui, ali. Ah, é o outro lado, É o entendi. outro Ai, lado. Aí ali fica. Eu gosto de ficar aqui porque tem TV, tem som, tem janelinha para ver as claro! coisas, tem uma bicharada espalhada. Tá ótimo, que delícia. Eu adorei a cor dessa tua mesa aí, maravilhosa. É aqui que eu passo a maior parte do dia, né? Uhum. Ai, muito Trabalho, bom. porque ainda não ganhei na Mega, por enquanto. É, Me aguardo. vamos seguir que uma hora vai dar, amiguinha. Uma hora Ah, vai dar. da punça, né? Já vou pegar meu caderninho aqui de anotações. Vai ir anotando tudo.
Bom, já que estamos só nós duas, as gurias estão ali dando um tempinho, vai rolar nosso almocinho? Ou tu quer deixar para outro dia? Ahn, eu acho que eu vou me encalacrar porque eu tenho atendimento no início da tarde, eu preciso passar na mãe, andar com o Buda depois daqui. Então vai me Sim. apertar, sabe? Deixamos para segunda, de repente. Segunda eu sei que eu não posso. Deixamos para terça, de Aí repente. sim, terça é possível. Terça dá pra. Mas Vamos, independente disso, de repente no fim de semana a gente consegue um chimarrão. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai estar. vamos, vamos tentando, uma hora rola. Vamos, vai rolar com qualidade, isso que importa. Uhum. Aí Uma já vamos hora ter rola. as notícias da Dona Glaube de alta, se Deus quiser, né? Tomara, né? Uhum. Pior as coisas acontecem, mas pior é tu não saber quando que tu te libera. É, exatamente. Mas agora já está em ritmo de saída, graças a Deus. Vai logo. Eu tenho que tomar, guria, eu não tomei minhas vacinas ainda, tu acredita? Nem eu, Desse mas ano, as eu de não gripe. tomo mais, eu não tomo mais. Ai, eu acho que eu tinha que tomar alguma. Tá todo mundo se emperebando, aí eu fico pensando, devia tomar alguma. Mas só de pensar de sair daqui pro posto de saúde já me dá uma preguiça. Sim, sim. Deus do céu, que aí eu acabo deixando de lado. Nossa, fazer o Sim. que tem, Ó, a tem que Bibi tá fazer. resolvendo alguma treta ali, já chega. Tá, não tem Vamos seguir. problema, não. Tem problema. Marcamos então nosso chima, nosso que for para a próxima semana. Quem sabe se a Glauber estiver liberada, vai junto, ó. Ai, Deus quiser, né? Pois é. Nem sei para que lado a Glauber mora, mas se for aqui pertinho do Glaube bairro, mora melhor. aqui no bairro. Ela mora aí. Ah, é? Não é ali Claro. perto do Alexandre. Sabe a rua? Olha eu, Glaube, falando em ti aqui. A rua do Alexandre? Agora eu lembrei, porque a Elisa nos deu carona de volta lá do aniversário. E aí a Glaube, ela deu carona pra mim e pra Glaube. E aí ela falou de onde ela morava e tudo. E É. eu que me viajei. Voltou, Sim, deu. voltou. Vamos começar nós? Vamos começar Nós? nós. Então vamos. Vamos lá, porque hoje, que pena. Mas, enfim, também por algum motivo está sendo gravado, né? Que eu não imaginei. É. E A Fernanda, o chefe está gerenciando a reunião, recém está chegando. Ela lamenta horrores. Vamos ver se de repente, se valer, a gente manda para ela. Já que vamos mandar para a Glauber, a gente manda para ela também. tomara que valha, De presente. Não, eu quis dizer vale, não é de valer. Deus Ai, não quiser. me tome errado. Eu usei a palavra errada. Eu quis dizer se dá para a gente mandar para ela. Sim, eu entendi. Perdão pela escolha Eu entendi. errada Tomara da que minha palavra. valha. Valeu! É, Tchau. vamos. Vamos lá. E realmente acho que esse é um encontro bem e muito importante. Que bom que a Mariângela tá ali com anotações. Também te Sempre. sugiro, Ângel, eu também fiz as minhas para poder organizar o encontro de hoje. Então, assim, a gente está no Camadas Bloco 3 que a gente chamou de sustentação, né? O que é sustentar? Sustentar é dar consistência ao passo que é da gente. Porque uma coisa é a gente iniciar dando os nossos passos e tal, outra coisa é a gente se manter. É bem diferente começar a caminhar de se manter. É muito diferente se manter, né? Então não basta a gente perceber aonde a gente está, não basta a gente identificar aqueles pontos que a gente precisa avançar. A gente começa por isso, mas isso não basta. É preciso que a gente possa caminhar. E é muito fácil a gente se perder daqui a pouco, porque a vida está nos demandando o tempo todo, porque diante de um desafio a gente não tem só esse desafio, a gente tem todo o resto da vida acontecendo. E nós bem sabemos, né? Hoje estamos aqui em três. A Glaube surpreendida,
né, no hospital por uma questão e com certeza a Fernanda na sua reunião e a Cris com certeza com alguma outra coisa. Porque é isso, a vida está o tempo todo nos chamando. E nisso dela estar o tempo todo nos chamando, sustentar os nossos desafios se torna mais desafiador, né? Então a gente teve dentro desse caminho, dentro do Camadas, a gente passou por um primeiro momento, né, entendendo que a gente está fazendo um grupo, então a gente aprofunda, mas sobe, aprofunda e sobe, né, porque seria num outro trabalho que a gente poderia ficar mais um pouco lá embaixo e coletar um pouco mais, né, de cada fase. E agora nesse bloco, que é o bloco do movimento, né? Literalmente o bloco do movimento com raiz, né? Porque se a gente não movimenta com raiz, a gente em seguida cai. E esse movimento com raiz, para ele ter raiz, ele precisa ter ações. E ações coerentes, né, com o norte, com aquilo que cada uma de nós, em algum ponto da nossa vida, já entendemos que a gente precisa avançar. Então a gente começa esse encontro trazendo para nossa frente, escolhendo, trazer uma situação, uma diante de tantos pinos que eu penso que já se levantaram ao longo dos nossos encontros por aqui desde que a gente começou, né? Desde que nós começamos ouvindo sobre a nossa história, de onde a gente veio, o que a gente faz com aquilo que chegou para nós, né? Quantos pinos já se levantaram em relação a, poxa, aqui eu tenho coisa para olhar, aqui eu também tenho, quantas coisas. Mas a gente sempre tem aquilo que está mais ali na frente, né? É para isso que a gente vai olhar agora. O que está mais ali na frente? Está mais aqui na minha mão, no sentido de que eu preciso literalmente olhar para isso para depois ir olhando para as outras coisas. Então, essa tá aí da onde tu vai tirar a tua pequena ação, né? E coerente com isso que tu tá sentindo aí, que tu precisa avançar. Então não é sobre fazer muito, mas é sobre fazer verdadeiro. E isso também muda bastante as coisas, né? Então não é sobre ter um ritmo acelerado, mas é sobre estar em ritmo. E no encontro um do bloco 3, já que a gente está falando que esse é o bloco da sustentação, esse é o bloco do movimento, e que esse movimento precisa ter raiz, e para ter raiz precisa ter coerência, e para ter coerência precisa ser um passo possível. Então, senão ele fica incoerente com a nossa capacidade. E se a gente quer sustentar, a gente tem que estar coerente com aquilo que a gente vai conseguir sustentar ou vai se pôr a sustentar. Que também, de outra medida, não é algo tão leve. Porque algo que é muito leve não precisa estar no campo do desafio, né? Então, do encontro 1 desse bloco, a gente trouxe o assunto através da Glaube do prato ao propósito. Então, isso tem tudo a ver com o movimento, né? Porque se a gente quer entrar em movimento em relação a algum desafio, a gente precisa trazer coerência para a nossa vida. E a Glaube trouxe a questão da alimentação enquanto alimentação, enquanto comida, mas também trouxe tanta coisa que envolve tudo isso, né? E também nos mostrou o quanto a gente pode, dentro deste campo da nutrição, dar pequenos passos, né? O quanto a gente não precisa pular para o outro lado já de cara, fazer escolhas muito radicais, mas que pequenas escolhas já vão dando outras respostas. O nosso organismo vai respondendo às pequenas coisas. No encontro 2 desse terceiro bloco, a Ângela falou, né, não necessariamente esse nome, mas ela falou sobre os desconfortos do corpo, o quanto os desconfortos do corpo indicam o caminho a sustentar. Isso pode ser um pouco complexo, né? Mas é no entendimento do corpo como seta, né? Então, esse corpo tensionado, esse corpo. Então, por exemplo, se eu me pego como exemplo, né? O meu corpo, onde eu, Viviane, tenho uma facilidade gigantesca
de tensionar as minhas costas. É uma facilidade, eu sou avançada nisso. Eu não sou iniciante, eu sou avançada, eu sou fluente. Tem gente fluente no inglês, eu sou fluente em me tensionar os ombros. É. Então, é sobre eu perceber quando eu tô na fluência da tensão, o que que eu tô segurando para além. Às vezes a gente está diante de algumas situações desafiadoras e a gente vem lidando. E realmente a gente vem lidando. E a gente observa, não, mas, poxa, eu tô indo. E tu tá indo de repente mesmo. Mas não significa que outras partes não estão aqui. E quando nós começamos a compreender que o corpo é realmente uma seta, e isso não é uma historinha bonita, não é uma coisa, a gente se tensiona. Quando eu começo a colocar isso, dando a isso a importância que isso tem, eu coloco consciência. E aí eu começo a perceber, poxa, mas se eu tô de novo sentindo tudo isso, tudo bem, eu passo horas sentada e isso fala contra, tá? Mas será que tá só do sentado ou será que eu tô segurando de novo? E aí eu posso usar o meu corpo como amigo e intencionalmente, não magicamente, e trazendo consciência para isso e ir me levando para exercícios de conexão, de buscar ir soltando e entendendo que não é mais sobre somente eu soltar os ombros, é sobre no exercício de ir soltando os ombros, que eu estou dando o meu exemplo, eu ir intencionalmente soltando outras coisas. Então, esse é o entendimento, né, que a Angel falou bastante no encontro passado, mas assim, bem rapidinho, desse desconforto do corpo te servindo como um caminho para sustentação. Por quê? Porque se tu fica muito tempo com esse corpo em desconforto, significa que tem algo que não está alinhado, né? Tem algo que ainda está te pedindo mais atenção. Bom, então eu estou lidando com aquela situação desafiadora, posso estar, mas olha como eu tenho que ter cuidado com ela. Olha como ela ainda me controla. Olha como ela ainda me controla, porque olha como eu ainda fico. Pode ser que eu não fique com a dor mais aguda, mas eu tô com ela ali. E esse corpo, que é meu amigo, fica me dizendo: cuidado, cuidado, presta atenção, vai soltando. E assim eu não sou mais. A minha cabeça para um lado, meu corpo para o outro. Meu corpo fica sendo literalmente um aliado a me dar estes sinais, se eu tiver olhos para ver, né? E hoje, nesse encontro de hoje, a gente vai identificar, sempre pensando que o nosso tema central, o nosso tema maior é sustentar o passo desafiador, né? Então, o nosso encontro de hoje, ele quer olhar para identificar os fatores que dificultam a gente de sustentar o passo. Porque antes de eu sustentar alguma coisa, é interessante eu poder olhar o que é meu inimigo nisso tudo? O que me dificulta eu sustentar? Quais fatores, quais coisas são impeditivas para mim, para que eu sustente? Quando eu começo a identificar essas coisas, mais naturalmente eu vou criando condições de sustentar. Então, é interessante também a gente ter claro que toda a vida a gente vai estar falando sempre nesse bloco de ações concretas, né? A gente teve dois blocos falando muito de teoria, muito de história da nossa vida, muito. Agora é a gente em ação, porque a vida é a gente poder estar em movimento. A vida chega todo o tempo nos exigindo algum tipo de movimento.
Então, que coisas são essas, né, que são impeditivas? Uma das coisas que são impeditivas para a gente sustentar qualquer coisa que a gente queira sustentar, pensando que essa qualquer coisa é alguma situação desafiadora para nós, né? Um dos fatores que são dificultadores é a gente ficar presa às vozes da nossa mente. Tá, mas isso a gente também já ouviu por aí. Só que aprender sobre o papel da mente pode nos ajudar, eu penso que nos ajuda a compreender e a ir desarmando isso. Porque é muito fácil a gente dizer, a gente ler, a gente já ter ouvido de que a tua mente mente. A tua mente mente. Ok, mas a gente sabe que não é sempre, né? Que a nossa mente mente. Então, como é que eu vou entender melhor isso? Por que que é difícil eu não ficar presa às vozes da minha mente? Porque eu lido com a minha mente o tempo todo. Porque a minha mente eu aprendi que a minha mente é o meu maior guia na vida. Porque eu nem quero ter Alzheimer. O que que é ter Alzheimer, né? Então, se ter Alzheimer é uma coisa tão ruim, é sinal que a minha mente é muito boa e eu tenho mais é que ouvir a minha mente. E quando a gente pensa dessa forma, fica mais distante a gente conseguir compreender que a nossa mente mente. Mente quando? Mente como? Será que mente mesmo? Porque ela é para nós muito valiosa. E ela é mesmo muito valiosa. E ela é mesmo uma coisa da mais alta complexidade que a gente pode ter. Então, é difícil e é legítimo, né? Não é, eu que sou boca aberta, eu que sou burra, eu que sou. Não, é legítimo a gente ficar preso à nossa mente por conta disso. Só que aí a gente precisa, se a gente vai aprendendo a função das coisas, fica mais fácil, né? Por que que a gente precisa tomar? Por que que tem gente que já entendeu que precisa tomar bastante água? Porque já entendeu a função que isso tem e já entendeu o problema que isso pode causar. Quando nós incorporamos determinados conceitos para além do entendimento da cabeça, fica mais fácil da gente trazer aquilo para o nosso cotidiano. Agora, se a gente tem como referência que a nossa mente é a coisa mais poderosa que existe, fica muito difícil a gente lidar no cotidiano com o fato de que a nossa mente mente. Né? Agora, se a gente começa a entender, tá, mas mente como, mente aonde, o que que é isso da mente que mente? Bom, aí se eu vou entendendo, vai me facilitando a vida para eu botar dar à minha mente, né, o lugar dela, o papel dela. E nesse sentido, o que que a gente pode trazer? Que a nossa mente, ela tem mesmo essa função de segurar, de tentar frear, toda vez que ela não enxerga o que vem depois. Esse é o papel da nossa mente. Tá tudo certo, tá tudo certo se a tua mente faz isso contigo. Porque este é o papel dela, ela está funcionando. É a mente também que, diante, por exemplo, do parapeito de uma janela, tu tá lá numa sacada no 15º andar e tu vai no parapeito da janela e alguém te diz assim: Vivi, cuidado, tu pode cair daí, não te dobra assim desse jeito, tu pode cair. E eu tô com a mão ali no parapeito, eu olho para baixo porque eu fico bem no 15º andar. Tem gente que não vai nem chegar na janela, né? Eu chego ali no parapeito, eu olho e digo: não, não, tá ok, eu posso ficar aqui, eu posso ficar aqui. E aí eu sei até onde que eu vou e sei o que que é perigo. Não vou me dobrar o corpo todo para fora, porque o risco de eu virar, cair de cabeça é muito grande. Mas alguma. Ah, mas eu posso dar uma dobradinha? Posso. A minha mente vê.
Então eu consigo perceber o que que é perigo, o que que não é. Então essas coisas, a minha mente diz cuidado. E eu digo, não, 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 ok. Até aqui eu posso ir, até aqui já não vou mais. Eu lido com a minha mente nessa hora. Só que isso de uma forma muito natural, né? Mas a minha mente já está ali se acusando. Calma, cuidado, tu pode cair. Não precisa nem necessariamente alguém me dizer. É a minha consciência diante do que a minha mente diz, a minha consciência diante do que a minha mente diz que atua nesse momento, né? E a nossa mente, ela foi moldada ao longo da evolução, né? Que aqui não dá tempo da gente explicar isso largamente, mas a nossa mente foi moldada ao longo da nossa evolução para garantir a nossa sobrevivência. Por isso que o cérebro reage a qualquer situação desafiadora como se fosse realmente um perigo potencial. E aí ele ativa esse sistema de alarme e dispara os sinais que a gente conhece para cada um, de medo, de ansiedade, de insegurança. Só que isso tem que parar de estar em nós como uma história. Ah, eu sei, eu já li, eu já sei, eu já vi. Aham, eu sei, é a mente dispara, é tal. A gente tem que parar com essa história de ver isso desse lugar com certo distanciamento e trazer isso para o concreto. Trazer isso para o cotidiano da tua vida. A tua mente não é diferente da dos outros. A tua mente também dispara. A tua mente também foi feita para garantir a tua sobrevivência. Então, a qualquer sinal de perigo, ela não identifica se é o leão da savana ou se é um risco simbólico. Ela não identifica. Ela não conhece o que tem depois e ela te dá o sinal de alarme e tu já para. E, e interessante porque, por exemplo, a gente sabe que o rim filtra o sangue. Que o rim filtra o sangue, que ele elimina a toxina, que ele regula, sei lá, a quantidade de água, de sais minerais do corpo. A gente sabe que o fígado metaboliza os nutrientes. E se a gente for para uma área mais somática, a gente também sabe que o nosso estômago ele tende a aumentar a acidez ou a se contrair em situações de estresse. A gente sabe disso. E a gente aceita que muitas vezes a gente não quer comer, parece que a gente está com um nó no estômago por alguma coisa que nos aconteceu, né? A gente sabe que o nosso intestino responde diante de alguma carga emocional maior com é, acelerar, né? Vamos pensar numa diarreia ou travar também. Nosso intestino responde. E a gente aceita que isso acontece. Ah, eu tô constipada por isso, ou eu tive uma diarreia logo depois que eu soube da notícia tal, né? É muito comum, diante de algo que nos faça muito mal, a gente ter vontade de evacuar. É muito comum. E isso a gente aceita. A gente aceita, a gente aceita que o coração responde ou com taquicardia ou com arritmia, né? Diante de situações de estresse, diante de situações de prazer, o coração dispara. A gente aceita como uma verdade, porque está acontecendo. Só que a nossa mente, a gente não traz isso para a mesma realidade, que a tua mente também dispara. Ela também sai piscando que nem a ambulância diante de coisas que muitas vezes não são reais, mas são uma ameaça para a sua função. São uma ameaça para a sua função, porque a função dela é te proteger do perigo. E ela não tem uma leitura, porque ela não é a consciência é outra coisa. Ela não tem uma leitura de que isso realmente tu precisa parar e não fazer daquilo que pode até ser algo que te amedronta, mas não é sobre um risco de vida, não é
sobre outra coisa que não um desafio que tu precisa enfrentar. A mente não vai te dizer isso. Ela vai fazer o papel dela. O rim não vai fazer o papel do coração. Ele vai fazer o papel dele. Se tu tiver os teus rins e não tiver o teu coração, não vai dar. Não vai dar. Não, eu tenho 2 rins, tô sem coração agora, mas tô com os 2 rins, então vamos dando jeito a isso. Vamos botando um rim aí para funcionar como coração. Não vai dar. Tem coisas que dá para se ajudar, tem coisas que não dá, que cada um tem realmente a sua função. Então, isso não significa, aliás, que diante de algum desafio, a gente realmente esteja em perigo. Mas sim que o cérebro não distingue bem essa ameaça. Não distingue o que é um risco real de um risco simbólico. Ele não distingue, né? E aí existe um equívoco natural com isso, que a mente acredita que ela está nos protegendo quando ela nos segura. Ela acredita que ela está nos protegendo. Para ela é melhor nos segurar. Para ela é melhor nos segurar. Ela nos diz, não vai, pode dar errado, fica onde tu tá, não diz aquilo que tu quer dizer, não te posiciona assim, isso pode não dar. Às vezes a gente pode nem ouvir essa voz, ai, não dá, não faz, mas o nosso corpo responde a isso, não fazendo. Às vezes a gente para pensar e sabe, pô, eu já sei que eu tinha que fazer, mas não sei por que na hora de fazer eu não faço. A gente entende as coisas, a gente sabe o caminho que tem que fazer, mas na hora da gente. Porque, né? Tem uma coisa que nos tranca, a gente não vai, a gente demora. Porque internamente tem um sistema de alarme ativado nos dizendo não vai. Não vai, que isso pode ser perigoso. O problema é que esse mecanismo que foi durante muito tempo, né, útil para nos salvar vamos dizer assim, de coisas dos predadores do passado, de coisas bem difíceis, hoje pode nos paralisar, né? Diante de situações que não oferecem risco de vida, mas que oferecem crescimento. Porque isso a mente não, ela não tem botão para isso. Ela não tem. Ela não tem essa instalação, ela não tem. Ela tem a outra e a outra é sensacional. Essa não. Então a gente acha que a gente está demorando a agir por proteção, por autoproteção, querendo nos proteger de alguma forma, mas na verdade isso é restrição. E aí a gente chega, então, no papel da nossa consciência. Então é aqui que entra a diferença entre mente e consciência, né? Um ponto, penso eu, bem importante, não só para a gente ter como uma informação, mas para a gente de fato trazer para o nosso dia a dia, né? Então, a mente automática é essa que reage por instinto porque ela quer preservar. E muitas vezes, é só nessa mente que a gente confia. Então, a gente até diz que não, mas na real, é só nela que a gente confia. A consciência, no entanto, é diferente. A consciência, ela é aquela que toma uma distância honesta e ela observa, compreende e decide. A consciência é aquela parte que diz: eu sei que esse medo é só um alarme. Eu sei que esse medo é só um alarme, mas eu preciso atravessar. E mesmo que eu não saiba o final. Quando a gente usa a consciência, a gente faz algo que o nosso cérebro sozinho não faria. É importante a gente registrar isso. Quando a gente usa a nossa consciência, a gente faz algo que o nosso cérebro sozinho não faria. A gente escolhe caminhar mesmo com medo. E nesse ponto a gente está se ajudando. Nesse ponto. E ao ir repetindo isso, a gente vai educando a mente, né? Tem gente que chama os adestradores, né, dos cachorrinhos.
A gente vai educando a mente a perceber que aquele desafio, ele não é uma ameaça de morte, mas ele é uma oportunidade. Olha aí, as pequenas práticas. Não tem como eu ir educando a mente só lendo, ouvindo, só na teoria. Não tem como eu ficar alfabetizando uma turma de crianças, ensinando a ler e escrever, sem caderno, sem lápis, sem eles poderem escrever que seja na areia com pauzinho. Eles vão precisar levar isso para o concreto, que no caso é o papel. Não tem como a gente educar em teoria, só. Não tem. A mente não vai ser diferente. E por que que a gente se comporta assim? Não, eu já sei como é que é, não, eu tô lendo, não, eu tô. Mas então tá, então amanhã, hoje de tarde, começa a colocar em prática. Não, daí não. E hoje não. Então, sustentar o passo passa, primeiro de tudo, por compreender esses inimigos da mente, né? E que não é por mal, mas às vezes a mente acaba deixando de ser a nossa protetora e vira a nossa predadora. Não por ela, mas é porque a gente não ativa a função que ela tem. E aí eu me lembro, não sei, acho que vocês já devem ter visto a história do Pinóquio, né? Do Pinóquio, é uma história bem conhecida do Pinóquio, e lembram que junto com o Pinóquio me ocorreu, né, quando estava aqui registrando algumas coisas para nosso encontro, eu me lembrei do Pinóquio e do grilo falante, né? Eu adorava a história do Pinóquio. E aqui tem muito a ver, né? Não sei se vocês se lembram, mas quando o Pinóquio ele decide não ir para a escola, tem uma parte da história. Todo viu Pinóquio, Mariângela? Leu sobre o Pinóquio? Tá. Tu também, Ângela? Tem uma parte da história que o Pinóquio decide que ele não vai para a escola, né? Não sei se você se lembra. O Gepeto disse para ele: tu vai assim, tal, não fala com ninguém, delelê. E o Pinóquio tem uma hora ali que ele decide que ele não vai para a escola. E ele se deixa levar pelo quê? Não é porque ele não gostava do Gepeto, muito pelo contrário, né? E ele queria ser um menino de verdade. Então ele que ir para o colégio era um sinal dele ir aprendendo assim como os meninos de verdade. Só que não ir para a escola, ele se deixava ali levar por promessas fáceis, né? Retratando muito a mente automática, né? Porque era disparava nele o pensamento sedutor de que não vai ter problema nenhum, vai ser divertido e depois eu volto, né? Aquela parte imediatista que prefere ficar no prazer rápido, na construção de algo mais sólido, assim, né? E o que que acontece, né? O Pinóquio acaba preso, vítima das próprias escolhas. Lembram que daí ele é como é que a gente diz, sequestrado e tal, né? Ele acaba preso. Aqui a gente vê bem essa mente quando mente, né? Criando ilusões para o Pinóquio que pareciam inofensivas no começo, mas que depois tinham consequências reais. E o que eu achava muito interessante é a questão do nariz dele que cresce, né? O nariz dele que cresce, né? Mostrando bem isso, como o nosso corpo, ele dá sinais. Ele, de alguma forma, ele dá sinais. E aí, o que que acontecia? Nesse ponto, o grilo falante aparece, né? Quem era o grilo falante? Era a consciência do Pinóquio, né? O grilo falante aparecia a voz que sugeria: olha por outro caminho, pode ser mais difícil agora, né? Mas é mais alinhado, é mais verdadeiro. E só que o Pinóquio, como muitos de nós, escolhe abafar, né? Essa voz. Então, é a gente poder ir entendendo que a nossa mente, ela tem um sistema de alarme muito sensível. E isso, se a gente levar isso para o lugar que isso tem, isso é grandioso demais. Aí a gente volta para aquele ponto
de que, meu Deus, a mente é sensacional, porque ela é mesmo sensacional. Ela tem esse sistema de alarme completamente sensível, feito para nos auxiliar a nos manter vivos aqui. Então ela vem com toda a potência que ela tem, querendo nos proteger. Só que ela vem na potência dela. Ela não vem com a intenção de fazer a função do rim, do coração, do pulmão. Ela vem na proposta dela, legítima, autêntica. Só que a gente não, enquanto humanos, né? Enquanto humanos, a gente não é só mente. A gente também é consciência. Senão a gente não seria humano, né? Senão a gente teria só a filogenética e não a ontogenética, que é a nossa história de vida. Aí a gente seria o cachorrinho, o gatinho, outra coisa. Então, se a gente entende que nós somos humanos, é porque a gente precisa contar com a consciência. E aí a consciência, ela não pode ter um lugar menos importante. Ela não pode ser arredada para o lado e ser vista apenas quando nos convém. Até porque a gente acha, né? A gente vai se aprisionando dentro da mente. Porque a mente que quer nos proteger, fazendo o papel dela com toda a força que ela tem, ela quer nos parar. É melhor parada, que daí tu tá aqui seguro e eu tô te vendo, do que tu ir. E aí eu não sei onde é que as coisas vão dar. Porque daí eu vou ter que contar com a consciência e aí vira uma coisa muito incerta, e aí de incerteza a gente não gosta, então a gente vai te segurando. E é nesse ponto que a mente, ao invés de seguir pela vida fora, nos protegendo, ela vai sendo uma predadora. É, é a consciência é quem conduz dizendo a gente. Quando nós estamos diante de alguma situação, por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade de falar em público e isso não é palhaçada. A gente pode, talvez aqui nenhuma de nós seja essa pessoa. Pode ser que qualquer uma de nós tenha vergonha, mas nenhuma de nós talvez seja aquela pessoa que se trava completamente. Pode ser que diante de uma plateia grande a gente sinta vergonha, a gente pensa, meu Deus, será que eu não vou falar bobagem? Meu Deus, o que será? Pode ser que isso tudo nos passe pela cabeça, mas quem sabe não a ponto de da gente travar e não ir. De repente nós aqui não temos ninguém, mas existem pessoas que têm muito o que dizer, que gostam disso. E eu conheço, mas que têm uma dificuldade de falar em público, que daí é muito grande. A mente dispara. Tu vai passar vergonha, é melhor tu desistir. Não vai, não vai, não fala, vai ficar feio, tu vai travar, tua voz vai trancar, não vai. Talvez isso para ti não seja uma situação, mas tu tem a tua situação, né? E a consciência vai responder o quê? Nessa hora que essa pessoa quer enfrentar esse desafio. A consciência vai dizer: isso não é um leão, isso é só um grupo de pessoas e eu posso aprender com essa experiência. E ao enfrentar o cérebro, olha só, quem enfrenta o cérebro é a consciência. Ao enfrentar o cérebro, aí o cérebro vai aprendendo pela experiência de que ele sobreviveu. Aí, com a consciência dizendo tudo bem, mas não é tudo isso, tudo bem, mas isso não é um risco tão forte, eu preciso atravessar. O cérebro vai aos poucos aprendendo que ele não morreu, ninguém morreu, tá tudo ali. Mas se a gente não se põe nas situações de risco, por isso que não é bobagem aquela pessoa que quer só acertar. Isso cai por terra, é bobagem. A gente precisa se pôr em situação de risco para dar a musculatura para fazer o cérebro ir funcionando, nos ajudando e trazendo a consciência, que é quem vai nos ajudar a escolher. Isso aqui é perigoso do jeito que o meu cérebro está dizendo? Ou é só o meu cérebro querendo me ultra proteger? E aí não é proteger, é me parar.
E eu não posso na vida ficar nesse lugar parada. Eu preciso me movimentar, né? Então, assim, uma coisa que é bem importante a gente ver é que existe uma ilusão do controle, né? Uma ilusão de que, para eu enfrentar determinado desafio, eu não quero abrir mão. Então, eu enfrento o desafio, mas eu tenho a ilusão de que eu vou soltar só o que eu não quero e eu preciso manter intacto o que eu desejo. Isso é uma ilusão. Sabe aquele jogo de vareta que a gente solta as varetas e aí a gente vai pegar aquela varetinha lá de baixo, aí a gente vai mexendo, mexendo, porque o objetivo é tirar a vareta e que fique tudo igual ali. Isso não é assim na vida. Não dá. Que nem eu jogar uma pedra no lago, e quando a gente joga uma pedra no lago, a água reverbera toda a volta da pedrinha. E eu vou dizer, não, eu vou jogar essa pedra no lago, mas eu quero que ela reverbere só o lado esquerdo. Lado direito, o lago paradinho. Isso não existe. Como nós sabemos que não existe, e aí nós não sabemos o jeito que vai reverberar do outro lado o movimento que a gente precisa fazer, eu não faço. Eu não faço e a minha mente vai me dizendo não faz, não mexe aí, porque isso é perigoso. Não vai. E a gente fica preso nesse véu da ilusão, né, que a gente cria de que a gente precisa atravessar os desafios, né, mas equilibrando tudo para que o mínimo de estrago aconteça. Ou então, ao contrário, eu penso que se eu for ao encontro do meu desafio, se eu soltar o que eu preciso soltar, né? Soltar significa encarar de alguma maneira, né? Eu vou perder outras coisas, eu vou me arrepender, eu posso me arrepender, eu posso estar errada, eu, daí eu vou me culpar, daí eu vou ser julgada, daí eu mesma vou me julgar. E se tudo já era difícil, vai ficar pior. Nós ficamos totalmente refém dessas mentiras da mente, porque a mente constrói narrativas de catástrofe. Já reparou? Que antes de pensar que as coisas vão dar certo, já pensa que as coisas vão dar errado? Muitas vezes, ah, não, mas eu sou super positiva. Depende, pode ser, mas muitas vezes diante de desafios, não, não é. Então, às vezes, diante de. Tanto é que é verdade o que eu estou dizendo, que senão tu não ia ter desafio, né? Porque se tu é super positiva como tu pensa que tu é, cada vez que o problema chega, tu vai fluindo com ele. Tu vai dançando a música. Então tu não tens nesse momento nenhum desafio. Se tu tem desafio, porque tem dificuldade de soltar. Se tu tem dificuldade de soltar, é porque a tua mente constrói, sim, catástrofe. Se não, tu já tinha soltado. E essa é uma tendência da humanidade, né? É uma tendência da gente. Se eu soltar, eu perco tudo, eu vou me arrepender. Então, tem mecanismos que vão gerando essa história do pior. Então, não é contigo, é conosco, né? Essa tendência à perda, ela acaba sendo maior que o ganho, porque o nosso cérebro, ele supervaloriza perdas em relação a ganhos. Esse perder algo que a gente já tem aciona mais intensidade emocional do que a possibilidade de ganhar algo novo, mesmo que seja que aquilo que eu tenha seja ruim. Por que que as pessoas ficam tanto tempo em relacionamento tóxico? Porque elas têm aquilo, né? Aquilo elas têm. E isso é do humano. Ah, mas se fosse eu, bom, mas não é. E tu tem o teu relacionamento tóxico também. Com alguma coisa, com alguém, com alguém. Então a questão é olhar para o teu, né? E porque a mente prefere manter o que existe. Olha como isso faz sentido, isso é importante. A mente prefere manter o que existe, mesmo que pequeno, mesmo que tóxico, ao invés de ir para o novo, porque a mente tem aversão à incerteza. Se a mente tem aversão à incerteza, ela quer manter do jeito que dá. Ela quer manter do jeito que dá. E isso é muito grande, assim, eu
Eu desejo muito assim que a gente possa ouvir isso e de alguma maneira levar isso para nós, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência falando, né? E então o cérebro, ele é uma coisa que a gente chama de preditivo. O que quer dizer um cérebro preditivo? Ele gosta de prever. O nosso cérebro ele é preditivo. Não é o meu é, o teu não é. Não, ele é preditivo. Se agora eu te dou, a gente está em presença física, e eu te dou a minha xícara aqui para tu pegar. Quando tu olha a minha xícara aqui, tu pode não raciocinar, tá? Não raciocinar com a tua aqui, ó, te dando conta. Mas tu tem uma ideia dessa xícara. Tu tem uma ideia dessa xícara. Se eu te disser, ela tá cheia de chá. Tu tem uma ideia dessa xícara? Pega aqui para mim. E aí tu pega, só que casualmente, sei lá, tinha aqui dentro que tu não consegue ver uma pedra de 10 quilos tá aqui dentro. Tu não sabe. Eu tô te dando aqui minha xícara de chá, tu pega e quando tu vê a pedra, olha, tá pesada. A tua mão se ajeita e tu pega a xícara. Tu pega, tu dá o teu jeito. É muito difícil, claro, pode acontecer acidente, mas muito mais a gente automaticamente se ajeita do que as coisas acontecem. Ai, a xícara caiu porque eu achei que ela tava e daí. Claro que pode acontecer se tu tá mais distraída, mas dá para entender. O nosso cérebro muito rapidamente se ajeita. Se ajeita. Esta é a característica dele. Ser preditivo. Então, ele não só antecipa, como ele não gosta de incerteza. E tudo isso que se antecipa é sempre baseado, ainda que de uma forma diferente, mas é sempre baseado em experiências passadas, em memórias, em padrões já conhecidos, né? Que é esse, de segurar, de sobreviver, de dar o jeito, né? Então, muitas vezes, parece que a gente está protegida, mas na verdade a gente está desprotegida. Por quê? Porque se a nossa mente tem essa função preditiva, ela vai querer sempre nos manter em segurança. Estar sempre em segurança é evitar o contato com a dor. Se eu evito o contato com a dor, na verdade, eu estou mais vulnerável do que se eu fizer o contato com a dor. Só que fazer contato com a dor é fazer contato com as incertezas. E a mente não gosta de incerteza, né? Ela ela gosta do alívio imediato. Ela prefere ser reforçada pela evitação. Viver por evitação. Eu tô nessa relação porque essa relação me alivia. Então é tudo pelo alívio imediato e não necessariamente por aquilo que me leva a, a algo que eu vou ter que me esforçar, que eu vou ter que desenvolver a algo novo, né? Então, é, ligando assim esses dois pontos, olha que sério que é. E quando a gente entende, a gente pode ir trazendo isso para um lugar dentro de nós. O cérebro preditivo, ele quer reduzir o quê? A surpresa. Ele quer reduzir a surpresa, ele quer manter tudo dentro de um padrão conhecido. Esse é o nosso cérebro. Esse é o nosso cérebro. A aversão à incerteza é a emoção negativa que a gente sente quando algo foge desse padrão. Então, juntos, eles explicam por que a mente inventa essas narrativas de catástrofe. Por quê? É melhor prever o pior, mesmo que isso não seja verdade, do que não ter previsão nenhuma. E uma das coisas que nos seguram da gente dar os passos que a gente precisa é porque a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo o que vem depois. A gente não sabe. Muitas vezes é algo que é difícil, né? E aí esse medo vai virando uma narrativa complexa. Porque a mente não só dispara um alarme, mas ela costura argumentos, né? Se eu largar X, então vai acontecer Y, e daí depois Z.
e aí depois eu vou me arrepender, né? Então, assim, se a gente for pensar psicologicamente falando, isso é uma junção de distorções, né? De previsão de futuro, de catastrofização, vamos dizer assim, das coisas, né? E só que quanto mais eu trago para a consciência tudo isso, quanto mais eu olho para isso como algo real, assim como eu sei qual é a função do estômago, como eu sei qual é a função do rim e eu acredito, quando eu trago para a consciência essas narrativas dentro de mim, mais chance eu tenho de sustentar o meu passo em algo desafiador, sabe por quê? Porque eu já sei que vai ter turbulência na minha viagem. Eu já sei que quando eu me pôr em rota para enfrentar o meu desafio, o meu cérebro vai dizer: não vai, não faz, eu te falei, olha aí, segura, não tá bom, mas pode ser pior. E aí eu não vou ficar achando que isso que o meu cérebro está me dizendo, ou esse medo, era algo que eu não deveria estar sentindo. Eu não deveria. Eu deveria estar mais segura. Se fosse para eu ir, eu deveria estar mais segura. Não, porque a tua mente está fazendo o papel dela. E tu precisa exercitar a musculatura, trazer clareza, buscar expandir o quê? A consciência. Expandir a consciência. E o que que a ciência propõe como caminho para isso? Para que a gente expanda a consciência, para que a gente possa aplicar essa sustentação, porque toda a vida da gente é sobre sustentar, né? A ciência propõe algo que muitas vezes a gente acha bonito também de ler, de ouvir, mas que a gente não dá a devida atenção. A gente não dá, porque a gente gosta da coisa mais rasante assim. A ciência propõe as pequenas ações. A ciência propõe o corpo junto, e agora a gente fala rapidinho. A ciência propõe a coerência. Então é sobre identificar essas ilusões de controle, né, que a gente tem e reconhecer definitivamente, reconhecer da mesma forma que tu sabe para que serve teu pé. Reconhecer sem titubear. Reconhecer que são as pequenas mudanças que vão transformando o sistema como um todo. Mas tem que persistir. Porque o cérebro vai tentar romper com o novo comportamento. Ele vai tentar romper. Até ele. Sabe por quê? Porque ele não tem esse repertório. Se ele não tem esse repertório, o que ele vai dizer? Segura, não vai, não vai. A gente não tem repertório para isso. A gente não conhece isso, não vai, fica aqui. Aqui a gente conhece. Então, são as pequenas ações, né, que vão fazer a gente ir criando repertório. Criando repertório. Não tem outra alternativa. Então, se a gente fosse trazer isso para alguns passos ainda mais práticos, a gente diria que o primeiro passo é nomear essa voz, pegar esse desafio e nomear essa voz, se perguntar qual voz que está falando agora? O que que ela está dizendo? Descolar, descolar o conteúdo do eu. Descolar. Eu não me identifico demais com os meus pensamentos. Eu vejo o meu pensamento, mas eu não sou o meu pensamento. Isso é muito importante. Descolar. Isso vai criando um espaço entre o que eu penso e a forma que eu ajo. Eu saio da mente automática e eu começo a exercitar esse espaço entre o que eu penso e a forma que eu ajo. Esse espaço é a consciência. O que que é a consciência? A consciência é o espaço entre o pensamento e a ação. Só que isso precisa que a gente aprenda a dialogar com essa parte que deseja nos proteger e acolher. Como se a gente perguntasse para essa voz: mas qual é a tua intenção?
Pensando na pessoa lá que tem muito medo de falar em público, mas tem vontade. Qual é a intenção desse medo todo aqui para mim agora? Assumir. Ai, a intenção é me proteger, que eu não vá, que eu não passe vergonha, que pode ser muito difícil para mim, que eu não vou dar conta porque eu não conheço isso. E poder dizer, exercitar esse espaço entre o pensamento, que não, que é só um pensamento de que eu não vou dar conta, é só um pensamento de que eu vou ser ridículo, e a ação. E num lugar generoso, num lugar amoroso, porque a mente está fazendo o papel dela, a mente não está errada. Eu poder dizer obrigada por tu tentar me proteger do que tu tá com medo, tu mente, tu tá com medo. Mas nós vamos propor um experimento, nós vamos fazer isso em pequenos passos. Nós vamos fazer isso dessa forma. Isso vai reduzindo a resistência, porque a parte que sente foi ouvida. Então não é sobre eu brigar com o meu pensamento, sobre eu me achar uma burra, é sobre eu botar as coisas no lugar das coisas. A mente tem esse papel. Como é que está a minha consciência? Eu tenho que exercitar mais a minha consciência. Eu sei que a minha mente tem aversão à incerteza. Então ela vai sempre me puxar para um lado. E aí eu vou escolher uma ação pequena, porque eu tenho que me expor gradualmente a isso. De alguma maneira eu vou me expor, eu vou me levar a esse desconforto, né? Em vez de saltos radicais, eu vou protocolar pequenos passos. A gente sabe o que é protocolar, né? É aquilo, depois é de novo aquilo. Ah, tem protocolo para tal coisa. Então não é fazer de qualquer jeito, fazer hoje e não fazer amanhã. Tem protocolo. Se tu chega na emergência, tem um protocolo. As coisas têm protocolo. Até que tu fure o protocolo, não é simples furar um protocolo, porque é protocolo. Então a gente tem que protocolar os pequenos passos. Eles precisam virar protocolos. Por quê? De outra forma, eu não vou ir dando novos repertórios para minha mente, para que ela entenda que tá, ninguém vai morrer com isso aqui, vai lá. E eu não consigo protocolar algo muito maior do que eu, e não vale nada eu protocolar algo que nem seja um desafio tampouco, né? Nem lá, nem cá. Nisso tudo, como a mente é automática e ela quer me proteger, por que que se fala tanto do corpo, né? Porque o corpo precisa ser essa âncora. O corpo precisa estar junto. Mesmo que eu não tenha muita noção, mesmo que a Ângela fala tanta coisa do corpo, eu não sinto a metade das coisas que ela fala, mas ela diz que o corpo, ai, respira que tu vai te acalmar, ai, respira que daí. Ai, eu nem sinto a metade das coisas, tá? Não sinto. Não sinto, sabe por quê? Porque a minha consciência ela tá muito apagada para eu me dando conta. Eu ainda tô muito no meu automático da mente. Mas se eu sei que o corpo é meu amigo e eu tomo isso como algo que me faz sentido, eu tenho que começar a protocolar pequenas ações para que esse meu corpo possa aos poucos ir se acordando, né? Se eu pegar o meu nenê de 5 meses, deixar ele só em cima da cama, por mais saudável que o meu nenê seja, e quando o meu nenê senta, eu deito ele de novo. Quando o meu nenê senta e já se vira, porque ele já tem 5 meses, ele já se vira e quer começar um processo de se levantar, eu deito ele de novo. O meu nenê não vai caminhar. Ele não vai. Por mais saudável que ele seja, ele não vai. Porque se ele tenta fazer um movimento mais arriscado, eu tenho medo que ele possa cair. Eu viro ele deitadinho de novo, ele não vai caminhar. Eu vou ter que protocolar ações com o meu nenê, que é o quê? Deixar ele se virar, ter o horário dele brincar, e lá, para que ele vá criando musculatura e do jeito dele. Uns engatinham, outros se arrastam. Daqui a pouco, se tá tudo certo, ele vai caminhar. Não na data do outro filho, na data dele, mas ele vai caminhar. Mas ele não vai caminhar se eu deixar ele paradinho, porque eu não quero que ele caia. Eu tenho medo que ele se bata. Tenho medo que ele se quebre.
Ele não vai caminhar, mesmo tendo tudo dentro dele para que isso aconteça. Então, a gente trazer o corpo é se pôr nesse exercício e entender que eu não estou sentindo nada, mas acontece que quando eu me levo para uma respiração mais consciente, quando eu me levo para uma prática simples de perceber como é que tá minhas costas, eu tô aqui, quando eu me levo para esse lugar, mesmo que me seja difícil, vai reduzindo a ativação da minha amígdala, vai acontecendo coisas internas dentro do meu corpo que eu não vejo. Da mesma forma que eu não vejo o meu corpo fazendo a digestão. Eu não vejo o meu rim filtrando. Eu não vejo, eu não sinto o meu sangue circulando, mas eles estão. Eles estão. Então, eu vou conscientemente me levando para pequenas ações que possam ir criando novos repertórios, né? Eu vou conectar consciência e ação. Ao trazer atenção para o corpo, eu saio do piloto automático e eu vou fortalecendo uma coisa, quer eu queira, quer eu não queira. Eu vou fortalecendo uma coisa que se chama o córtex pré-frontal. Sabia que a gente fala que a pessoa tem 22, é um adulto, tem 22 anos. Sabia que a última coisa que se forma na gente é o córtex pré-frontal e ele se forma mais ou menos em torno dos 25 anos. Então, o adolescente, ele com 14, 15, 16, 17, 18, ele ainda não tem isso completamente formado. E o córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisão consciente. Não é à toa que muitos adolescentes são muito conscientes numa coisa e completamente responsáveis em outra. Não é só porque eles são aborrecentes, tem mais coisa aí dentro. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, ele é amadurecido biologicamente aos 25 anos. E depois a gente atrapalha ele através do nosso modo de viver. Então, para que a gente possa ir criando essa nova relação de consciência com o corpo, essa estabilidade emocional, a gente pensa, eu quero ser estável emocionalmente, mas a gente quer numa magia, né? Aí acordei e estou estável emocional, fiz um curso, elas me ensinaram a estabilidade emocional, agora qualquer coisa eu vou ali e regulo como se fosse uma rádio, eu vou ouvir a Oceano, vou ouvir a Antena 1, para aí regulei a minha estabilidade emocional. Não é. A gente regula a estabilidade emocional em movimento. Eu já disse uma vez e repito, quero emagrecer, não, não quer ser emagrecida, não vai ser emagrecida. Para emagrecer, vai ter que tu te movimentar para emagrecer, né? Então, levar levar as ações para o real. E uma das coisas mais, assim, por último, é esse comprometimento. Então, se que é diante dessa ação desafiadora, eu já sei a minha tendência. Eu já sei que eu tenho medo disso ou daquilo. Outros medos eu posso até nem sei todos, mas isso e aquilo eu já sei que me pega. Então eu já posso criar, se eu sentir X, eu vou fazer Y. Então, dentro desse passo pequeno que eu já estabeleci, dentro dele eu vou criar uma microação que é definir antecipadamente como é que eu vou reagir. Então tá, já sei que quando eu sentir tal coisa, eu vou fazer tal outra. Criar aprendizado para a mente todo o tempo. Isso aumenta a probabilidade da gente realmente agir e sustentar os nossos passos. Cada microação, outra coisa que a gente não gosta de fazer, mas eu preciso dizer que é muito importante, registrar. Não é fazer um diário da tua vida, não é isso. Mas diante daquela situação desafiadora, criar o hábito do teu caderninho de registrar. Que micropasso eu dei hoje diante daquilo? Como é que eu me senti? Como é que foi para mim? O que foi difícil? A mente gosta
de aprender pelo resultado real. A mente gosta de perceber que esse risco é simbólico, não é um risco real, né? Que é um fantasma, muitas vezes percebido pela mente. Então, acho que para terminar, né, entender que esse passo de tu trazer o corpo como âncora e criar o movimento de ação, esse passo junto, né, esse passo 4 que eu trouxe aqui dentro dos outros, que é desse corpo como âncora, é preparar o terreno. É toda hora te centrar, é te conectar, corpo e mente. E esse de executar e registrar, ele vai transformar a intenção numa ação consciente e, como a mente gosta, mensurável. Por isso que não pode ser algo grande, tem que ser mensurável. O que eu consegui fazer hoje na direção daquele meu objetivo? Medindo, mensurando, trazendo realmente para o concreto. E entendendo que no caminho a gente precisa contar com as tempestades. Por que que existe muito mais acidentes de carro do que acidente aéreo? Porque se vocês forem conhecer todo, não estou dizendo que não tem acidente aéreo, mas em teoria, se a gente for conhecer todos os protocolos para que um avião possa voar, decolar, o protocolo prevê a merda. O protocolo prevê a merda. Ele prevê. Prevê que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Então, o avião está muito mais preparado do que não preparado para a merda que pode dar. Agora, de carro, teu pneu tá careca, mas tudo bem, tu vai. Né? De carro, tá queimando óleo ali, o teu motor tá meio quente, mas é daqui, tu vai. A gente prevê muito menos o problema. Por isso que tem muito mais acidente. Então a gente precisa se acostumar a prever essas tempestades. Então, atravessar uma dificuldade, poder atravessar uma dificuldade, conseguir atravessar uma dificuldade, tudo isso é possível, é viável, é indicado, é para isso que a gente veio na Terra, mas ninguém disse que não vai ter que atravessar as tempestades do caminho. E se as tempestades começam a aparecer e a gente desviou, ó, eu disse que não era para eu ir, isso aqui ia dar merda, isso aqui não era para ser assim, e aí a gente vai indo para aquele lugar que nos paralisa. Em nenhum momento eu estou falando da gente ser inconsequente, é óbvio, né? Mas a gente também sabe que ficar e passar a vida sem entrar em contato ativo com aquilo que nos aprisiona, nos dá um efeito colateral muito maior, né? E aí, eu me lembro de uma história de uma colega minha, né? Que trouxe, que partilhou, né, num encontro sobre isso, assim, da dificuldade que estava para ela de dar sustentação em alguns passos desafiadores da vida dela, e ela trouxe como é que ela fez, né? E eu acho que isso vem como uma luva, assim, para para isso que a gente hoje trouxe aqui. Então, ela se sentia muito sobrecarregada, na verdade, com as responsabilidades familiares, com dar conta das tarefas que não eram dela, ela assumiu as tarefas que não eram dela, de resolver conflito entre os irmãos, de mediar desentendimento entre os pais, e sempre colocar as necessidades dela não é nem em segundo plano, né? Talvez um quinto plano, plano nenhum, coisa assim. E ela é muito agradecida pelo pai, pela mãe que ela tinha, por ajudas que ela já tinha recebido, enfim, e ela entendeu que ela tinha que se pôr disponível e assim ela fez por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E só que isso foi deixando ela cada vez mais exausta, né? A mente dela dizia para ela, mas se tu colocar limite, tu vai gerar uma rejeição, tu vai magoar, tu não quer magoar, vão te julgar.
Tu vai daqui a pouco perder o amor que tu tem, o lugar que tu tem, tu vai te sentir invisível, tu vai perder reconhecimento. Isso tudo era a mente dela dizendo, porque a mente quer o quê? Fica, fica. Isso a gente já conhece, né? E o corpo dela respondia, e essa história me chama atenção porque fala de ombros, de dores aqui, né? Daí me chamou atenção. E o corpo dela diz que respondia com muita tensão nos ombros, muita dor de cabeça, muita enxaqueca, enfim, ansiedade, insônia, e as coisas aos poucos, de repente dava uma onda, baixava, dava uma onda, aumentava, 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 e isso cada vez mais, né? E ela percebeu que ela precisava agir. E aí o passo que ela queria sustentar, o passo, né? Por isso que eu acho que tem a ver com hoje, o passo que ela queria sustentar era comunicar para um dos irmãos que ela não poderia mais assumir tantas responsabilidades que não eram dela. Ela tinha que comunicar que ela precisava se dedicar à própria vida sem tanta culpa. Não podia. Só que para ela, isso era um passo pequeno na forma, porque era só falar. Era só falar. Mas era um passo enorme para ela, era uma carga emocional enorme para ela. E aí ela começou com um micropasso, né? Ela escreveu uma mensagem, ela não conseguiu falar para o irmão. Ela não conseguiu falar abertamente no primeiro momento. Então ela escreveu uma mensagem clara, respeitosa, para o irmão, explicando que ela precisava se desligar de certas tarefas e encontrar um equilíbrio mais estável para todos, que ela precisava olhar um pouco para ela antes. E antes dela enviar essa mensagem, ela conta que foi muito difícil. Ela escreveu a mensagem, ficou olhando para a mensagem por um tempo e entendeu que ela estava toda trêmula, com muito medo de que se ela dispara aquela mensagem, o que, que ia acontecer, e ela não queria mandar e apagar, ela queria mandar. E aí ela fez esse momento, ela acolheu o que o corpo dela dizia para ela, não manda, não faz, porque para ela aquilo era grande. Mas é como se ela dissesse para o corpo, mas eu vou avançar, eu preciso, eu vou mandar essa mensagem. E ela mandou. E realmente o irmão dela ficou surpreso, né? Houve resistência, sim, mas no final ele entendeu, aceitou, né? E não houve o desmoronamento, nem toda a destruição que ela achou que poderia ter. E ela percebeu que essa realidade catastrófica, vamos dizer assim, que ela montou, que a mente dela previa, de que não foi tudo isso, né? E no dia seguinte, ela foi avançando nesses micropassos, delegando tarefas, dizendo não e aprendendo a fazer algo que para ela era de uma culpa muito grande, que era descansar, enquanto os outros cuidavam dos pais. E ela não, porque ela não estava ocupada, ela estava descansando. Então isso era algo muito grande, né? Mas por que que eu trago? Hoje ela segue avançando, não é algo que ela faz chupando pirulito, é algo de um lugar que ela precisa trazer o quê? A distância entre o que ela pensa e a forma de agir. Porque se ela não traz essa distância, ela segue atendendo. Ela segue passando todos os finais de semana na casa dos pais. Ela segue à disposição. Ela precisa trazer a distância entre o que o pensamento diz, tu é mal agradecida, tu é não sei o que, tatatã, botar esse pensamento num lugar, encarar esse medo e agir, e levando consciência. E aí o cérebro dela, aos poucos, vai diminuindo essa coisa que às vezes a gente sente que a gente é posta para trás. Tá? Então, acho que para fechar, né, dizer que sustentar um passo importante não é sobre a gente eliminar, né, os nossos medos, as nossas resistências da mente. A mente vai resistir, mas é a gente respeitar a nossa mente, respeitar o nosso corpo, identificar, mas assumir a guiança. É como se a gente pegasse diante do desafio a nossa mente e muitas vezes colocasse ela no banco do carona. Ela tá aqui, mas ela tá na carona.
É a nossa consciência que está dirigindo, né? E eu queria, para terminar, pedir que nos próximos dias, se fosse possível, que vocês escolhessem um passo concreto para aplicar. Um passo concreto. E que escrevessem. O passo é esse. E que observassem a voz da mente. Passo concreto desafiador. Aí foi bem fácil para mim. Tá, então não era esse. Já pega outro. Já pega outro. Tá? Um passo concreto, desafiador e observasse a voz da mente. Percebesse o corpo e praticasse a consciência no comando. Não é sobre fazer perfeito, mas é sobre acumular experiências que vão ensinando para o teu cérebro a confiar mais em ti. É isso. Bastante coisa, mas entendo que muito importantes para que a gente possa sustentar os nossos próximos passos. Tá? Alguém quer Tá? falar alguma coisa? Não, já anotei vários passos aqui para fazer. Que bom, que bom. Então tá. Ah, Daqui Muito ficamos bom. então e nos vemos semana que vem. Tá bem? tá, ótimo. Tá bom. Um Obrigada. beijo. Beijo.